Bom dia, bom dia, bom dia. Retomando nossas práticas pré-7 da manhã, né? A gente começou com Shavasana lá em outubro, começou assim com uma coisa que duraria uma semana e a grande lição foi de que essas coisas não se podem fazer em uma semana, né? Como é óbvio. Então, isso virou um mês. Um mês também, é claro que, né, não é suficiente. A gente usa isso como incentivo para continuar fazendo. Mas uma coisa que a gente faz durante um mês cria um novo tipo de saber. Depois a gente fez a escrita livre no mês de novembro, que também foi muito interessante. E agora, dezembro, a gente teve os 21 dias de yoga. Janeiro e fevereiro eu estava na Índia. Março eu entrei naquele programa pessoal, né? De minimalismo, algumas pessoas me acompanharam. E agora, em abril, a gente vai fazer essa prática de crias. Então, eu escolhi 3 crias. Não são os únicos 3, mas eu escolhi esses 3. Por que que eu escolhi esses 3? Porque era uma prática que eu fazia todos os dias. E eu não tenho feito essa prática todos os dias. Então, eu resolvi, né, chamar aqui a Sangha, né, nosso Sarra, para a gente fazer juntos, para que eu possa retomar essa minha prática que eu fazia todos os dias, Agnisara, Uddiyana, Nauli, e para ensinar as pessoas que querem aprender e para motivar as pessoas que já sabem e também querem fazer essa prática juntos, né? Sei que Nauli é uma dessas técnicas que muita gente quer aprender. Vamos falar mais sobre Nauli nos próximos dias, tá bom? Nauli é uma técnica que requer prática, só isso. Não tem grandes dificuldades a não ser lidar com a frustração, né? A gente já tem falado sobre a frustração. Nauli talvez seja a técnica que mais nos produza essa sensação de frustração, mas eu vou deixar para falar isso outro dia. A gente tem aqui um tempo curto porque é para ser assim mesmo, sabe? É para ser essa prática que você vai, faz, né? Faz algumas vezes um Agnisara, faz algumas vezes um Dhyana, faz algumas vezes um Nauli, algumas vezes quantas? Umas 3, 4 ou 5, né? E pronto. E vai fazer outra coisa, né? Então, desse ponto de vista, a gente vai, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente vai tratando esses crias de um ponto de vista assim bastante terapêutico, tá? Terapêutico. Vamos começar com Agnisara hoje. Agnisara é uma técnica, um kriya, que produz uma interação entre diafragma e abdômen, tá? Então, vamos já começar a fazê-la, para a gente fazer isso aqui de uma forma bem prática. Agnisara até poderia ser feito sentados, mas a gente vai fazer em pé, é em pé que essa técnica vai ter sua maior intensidade, maior potência, tá? Então você fica em pé. Bom, e aí a gente vai começar a perceber a nossa respiração, né, pelo abdômen. Então, quando você inspira, existe uma certa tendência, uma pressão que expande o abdômen para fora. Mas, e aí você coloca as suas mãos no abdômen assim. Mas não deixa essa pressão expandir, não deixa o abdômen frouxo para ele ser expandido livremente. Você deixa o abdômen levemente contraído, a ponto de você sentir que tem uma pressão que empurra o abdômen para fora, mas que também tem uma resistência que sustenta, né, uma certa firmeza do abdômen. Deixa eu levantar aqui um zoom que não ficou bom. Essa posição agora melhorou. Tá, então
Porque o que a gente vai fazer em Agnisara é contrair o diafragma de forma que ele desça, empurrando a barriga para fora, mas ao mesmo tempo contrair o abdômen, fica muito contraído, para resistir a essa pressão do diafragma lá para fora. Né? Então é mais ou menos como se eu quisesse descer o diafragma e ao mesmo tempo entrar com o abdômen. Ora, eu vou empurrando o diafragma para fora e meu abdômen vai. Ora, eu trago o abdômen para dentro e o diafragma sobe e a gente fica fazendo esse movimento para fora e para dentro, para fora e para dentro. Detalhe, isso tudo é feito numa pausa respiratória com os pulmões vazios, tá? Então isso é feito sem ar, pausa com os pulmões vazios. Vou mostrar uma vez e aí a gente já vai começar a tentar fazer, tá? Então, toma uma inspiração profunda, solta todo o ar rápido, abdômen contraído, pausa com os pulmões vazios, empurra a barriga bem para fora, deixa a barriga entrar, empurra bem para fora. Algumas vezes, enquanto eu puder sustentar a pausa. Não é para fazer muito rápido, como se eu fizesse assim. Porque assim eu não estou fazendo força. Eu preciso sentir que eu estou fazendo força para empurrar o abdômen para fora. Força para trazer o abdômen para dentro. É forte. Forte. Por isso mesmo é que vai criando essa interação entre diafragma e abdômen. O diafragma quer descer e o abdômen quer resistir. Ora um ganha, ora o outro ganha. Tá? O abdômen o tempo inteiro contraído, por isso é importante sentir que você não está relaxando o abdômen em nenhum momento. E a parte mais importante é a de empurrar para fora. Então empurra e fica um pouco lá, tá? E aí você traz para dentro. Não é muito para dentro, é um pouco para dentro. E aí empurra para fora de novo, tá bom? Vamos fazer uma vez. Inspira profundo, solta todo o ar, abdômen contraído, sem ar. Empurra para fora, traz para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. E aí, quando você precisar respirar, você interrompe tudo isso e respira. Isso, empurra sem ar. Porque aí que está o interessante da história, né? O nosso diafragma, toda vez que a gente inspira, ele desce, né? Ele desce e ele naturalmente empurra através dos órgãos internos, né? Naturalmente empurra o abdômen um pouco para fora. O lance aqui em Agnisara, a gente faz tudo isso sem ar, né? Tudo isso sem ar, estimulando essa região abdominal, né? Estimulando o Agni, que significa fogo, e que representa o metabolismo dentro do nosso corpo, tá bom? Tá, ótima pergunta aqui também, coluna ereta ou meio curvada? Meio curvada, então esse era o próximo passo que eu ia dizer. Para o abdômen se movimentar melhor, né? Não dá para deixar a coluna muito ereta. Então você arredonda a coluna, mas não como quem arrebita o bumbum lá para trás, tá? Você arredonda como quem empurra a lombar lá para trás. Traz o quadril para dentro, como se o cóccix fosse lá para frente, tá bom? E não lá para trás. Então, arredonda a coluna. Se você quiser, você pode se apoiar nas coxas. Eu recomendo que no começo mantenha as mãos no abdômen para sentir que ele está contraído o tempo inteiro, tá? E aí a gente vai fazer outra vez. Inspira profundo, solta todo o ar, abdômen contraído, para fora, para dentro, fora, dentro, fora. Respira.
Muito bem. Pergunta da Tânia, né? Algo que eu falei um pouquinho ontem também. Quem tem pressão alta pode fazer? Pressão alta e problemas cardíacos devem evitar técnicas que mantenham a respiração suspensa, tá? Porém, o pior é fazer isso com os pulmões cheios. Quando a gente faz técnicas com os pulmões vazios, isso estimula menos essa pressão intracorporal, tá? Então você pode fazer, né? Desde que faça com pausas mais curtinhas, não deixa chegar num ponto dessa pausa se tornar muito longa, faz em pausas mais curtinhas, tá bom? E você avalia se sente bem com isso. Pressão alta, problemas cardíacos, tem que ter essas precauções. Com a Agnisara, é importante também que tenham precauções as pessoas que têm úlcera ou gastrite, né? Já que já tem excesso de Agni, segundo o Ayurveda. Então aqui, essa prática ela estimula o nosso processo digestivo, que não é só estômago e intestino, né? Ele é um processo digestivo e metabólico do corpo inteiro. E por isso que ele é um cria, né? Ele é um cria justamente por isso, porque ele melhora o metabolismo e a assimilação do corpo como um todo. Mas quem já tem excesso, né, de digestão tem que tomar cuidado. Quem tem questões estomacais, operação de redução de estômago, operação intestinal, assim, coisas muito específicas, também deve evitar. Mulheres em período menstrual, né? Talvez isso tenha uma interferência no fluxo, então também talvez seja bom evitar, tá? Isso, então você dobra os joelhos um pouquinho, arredonda a sua coluna lá para trás e faz, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Faço isso junto com o Diana? Não, são coisas diferentes. A gente vai fazer o Diana amanhã e a gente vai procurar ver as diferenças, tá? Precisamos estar totalmente em jejum sem tomar água? Pode tomar água, pode tomar água. Então você pode tomar um pouco d'água antes de fazer, não tem problema. Mas nada sólido, ou poderia estar em jejum completamente também. Quanto tempo depois podemos comer? Qualquer tempo depois que você sentir o seu apetite, né? Então, quando devemos comer? Quando sentimos fome. Então, quanto tempo depois? Quanto tempo depois aparecer a sua fome? Podemos fazer mula bandha ao mesmo tempo? É provável que o mula bandha aconteça ao mesmo tempo, porque você está contraindo o abdômen, está contraindo o assoalho pélvico e está tentando conter essa descida do diafragma. Então, vamos fazer de novo, porque a gente está aqui principalmente para praticar, né? E depois eu vou gravar um vídeo respondendo as questões teóricas. Vamos mais uma vez. Então, posição, né? Joelhos um pouquinho flexionados, coluna um pouquinho arredondada. Se posiciona, inspira profundo, solta todo o ar, pausa, empurra bem para fora. Contraído, sente contraído. Empurra bem para dentro e bem para fora e bem para dentro. E faz isso algumas vezes. Vê se sente o corpo aquecer um pouco, né? Então, esse também é um dos sinais do Agni, né? Esse também é um dos sinais do Agni, sentir que o corpo aquece um pouco, né? Solta o ar pela boca, solta o ar pela boca ou pelo nariz, do jeito que você puder soltar rápido. Das duas maneiras. Pode fazer sentado? Até pode, mas recomendo que aprenda a fazer em pé. Se você já souber fazer e já tiver desenvoltura nisso, pode fazer sentado. Senti uma tendência de soltar o abdômen
na hora dele ir para fora. Exato. Às vezes acontece essa tendência, por isso que a gente está tentando evitar isso. Por isso que é importante manter suas mãos no abdômen o tempo inteiro, para você garantir e sentir que ele está contraído, porque o Agni Sara só serve, de fato, se a gente estiver resistindo com a musculatura abdominal. Senão, é muito fácil para o diafragma ficar fazendo isso. Isso não gera esforço nenhum, né? Isso não coloca esses músculos, né, para atuar. E isso não estimula o Agni da mesma maneira. Sei que tem pessoas que já aprenderam Agni Sara de outras formas, formas mais parecidas com isso, né? Tem tradições que ensinam a fazer dessa maneira. Não é a forma como eu aprendi, não é a forma como a gente aprendeu da tradição de Kaivalya-dama, apesar de existir isso, tá? Apesar de existir isso. Mas essa é a forma como a gente recomenda. Estômago vazio, quantos ciclos, quantos... Bom, dentro de uma mesma, você faz quantas vezes você puder ficar na pausa com os pulmões vazios, né? Então, sei lá quantas você vai fazer, 5, 6, 10. E quantos ciclos? Você pode fazer 3, 4 ou 5, tá bom? Não precisa ser mais que isso. Não menos que 3, não mais do que 5 nesse momento, é o que a gente vai acabar fazendo. Seria para aumentar o Agni? Seria para, de alguma maneira, assim, melhorar a qualidade do Agni. Aumenta também, em geral, né? Mas também tem uma melhora de qualidade. Acaba isolando o reto abdominal. Então você já está muito viciada em Nauli. É diferente, tá? Não é um isolamento do reto abdominal. Em Nauli, a gente está lá com o diafragma ainda sugado para cima. Em Agnisara, o diafragma está descendo, tá? Então a barriga inteira vai para fora, porque é o diafragma que está empurrando, não é o abdômen que está indo para fora. Eu não estou em Udiana, não estou em Udiana. A barriga inteira vai para fora, tá bom? Última vez. Inspira profundo, solta o ar, contrai, empurra para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora e vai. E pronto. Hoje a gente vai parar aqui. Gente, tem umas perguntas assim que não precisam ter esse nível, tá? De indicação. Quantas respirações de intervalo entre cada ciclo? Quantas forem necessárias para você recuperar o seu fôlego, né? Sua respiração confortável, tá bom? Então não tem tanta prescrição, tá? Não tem tanta regrinha. Tem muito mais uma questão de ouvir assim o seu, como você se sente, tá bom? Percebi que começa a liberar muco, muito legal. Os músculos foram ativados e principalmente qual é o músculo que está mais sendo trabalhado? Porque o abdômen a gente ainda trabalha bastante. Qual, né? Que a gente está trabalhando mais? O diafragma. Só assim a gente consegue fazer o diafragma fazer a força que ele faz. A gente não usa o diafragma dessa maneira, tá? A gente não faz essa força com o diafragma no nosso dia a dia. Com o abdômen a gente até faz. Então é muito interessante que isso seja feito especialmente voltado para o diafragma. Gente, 7 horas. 7 horas começa a nossa aula. Eu vou acabar nos próximos dias sempre uns minutinhos antes das 7. Uns 5 minutinhos antes. Então é para ser uma prática mais rápida mesmo. Espero que deixe um gostinho de quero mais, né? Amanhã a gente, além do Agnisara, faz o Dhyana também. Depois a gente começa a introduzir Nauli.
Vamos respondendo essas perguntas também aos poucos. Podem me mandar por direct, quem está aqui no Insta, né? Essas perguntas mais específicas, né? Tenho isso, tenho aquilo, posso fazer? Me manda no direct para a gente poder responder isso com calma, tá? Porque aqui não dá. E aí a gente vai seguindo, tá bom? Em algum momento eu vou, não agora, a gente está muito no começo, mas em algum momento eu vou pedir para vocês me mandarem um videozinho para a gente ver se está certo, tá? Agora ainda é cedo. Bom dia para quem está no Insta. Até amanhã. Beijos.